Não me surpreende, na verdade, porque desde a época da Fazenda do ano retrasado, acho que foi a de 2016, não é? Aquela Fazenda que foi muito polêmica, que foi a estreia, inclusive, do Roberto Justus como apresentador, a gente já vinha falando da personalidade agressiva do Douglas Sampaio, que, né, misteriosamente acabou sendo o vencedor. E naquela época, vocês se lembram que a gente comentou aqui que já era realmente uma coisa de encomenda, porque tanto ele quanto a Rayane Moraes iriam fazer a novela Os 10 Mandamentos. Não deu outra. Foi exatamente o que aconteceu. Eles acabaram, inclusive, né, indo morar juntos depois. Formaram aí um par romântico na vida real. A história acabou em agressão. E agora a gente vê o Douglas Sampaio envolvido em outra denúncia de agressão física. E eu faço esse link com a Fazenda, não porque ele foi o vencedor, que já foi uma coisa muito polêmica. Aliás, a presença dele foi polêmica. Foi até na cara do Douglas Sampaio que a Mara bateu naquela festa. Vocês se lembram, quando ela já nem era mais de A Fazenda. O negócio é o seguinte, ele sempre esteve pontuado em situações como essa durante o próprio reality, né? Ele era um galinho de briga, a gente usou muito esse apelido para ele aqui. Era uma encrenca atrás da outra e ele sempre ameaçando partir para porrada mesmo. Então já se falava nesse temperamento explosivo, agressivo, que não era uma coisa legal. Então todo mundo achava que ele nem permaneceria até o fim do reality, né? Que ele acabaria sendo realmente expulso ou então totalmente rejeitado pelo público, mas misteriosamente ele foi até o fim e ele ganhou esse reality show. Mas daí para frente, a gente não pode dizer que ele tenha tido desfechos tão felizes quanto ele teve no reality, porque não só a história com a Rayane Moraes foi parar na polícia, ou quase, como ontem, não é? Aconteceu também, anteontem, a história da Jennifer Oliveira, ela que é uma das estrelinhas de Malhação, a menina tem só 19 anos e fez denúncia para a polícia. Inclusive, a coisa hoje lá na 16ª, na Barra, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, está tendo prosseguimento, não é? Ela postou, inclusive, as fotos das lesões que ele deixou no corpo dela, em função de uma briga que eles tiveram no Cocomambo, lá no Rio de Janeiro, lá no Recreio, e que teria sido uma briga por ciúme, e que ela não estaria esperando esse comportamento dele, embora ela já viesse sentindo que as coisas ali não caminhavam do jeito que ela imaginou, porque ela conheceu o Douglas, ela se encantou, ela disse que ele era demais, ele era delicado, cavalheiro, amava, mimava, era um príncipe encantado. Em um mês, ela foi praticamente morar com ele. Ela disse que um vivia na casa do outro. Mas, de repente, passada essa fase, entre aspas, lua de mel, aí a coisa começou, né? Ele começou a se mostrar mais do jeito que ele era e com esse temperamento mais exaltado. E aí ela foi, né, achando que as coisas não eram exatamente o doce que ela estava imaginando que seria. Até que isso culminou nesse episódio de agressão. Episódio de agressão que o Douglas Sampaio está negando, está jurando de pés juntos que não aconteceu. Está dizendo que é invenção da Jennifer, não é? Publicou colunas, assim, prints, na verdade, de conversas que ele teve com ela pelo WhatsApp no dia em que tudo aconteceu e que vocês estão vendo aí. Porque ele teria ficado com ciúme, ele teria agredido a menina e ele teria largado ela lá sozinha. As conversas mostram que realmente ela ficou sozinha, não é? E ela começa a dizer, quer ver, vamos colocar do primeiro, quando ele diz, estou em casa. Aqui, ó, cheguei em casa. Aí ela fala, você me deixou aqui, tchau, Douglas. E ele diz, estou deitado, você está completamente errada, odeio briga por nada. Aí aconteceu alguma coisa, era um palavrão, né? Ele fala, ok, vou nem responder a sua grosseria, não sou moleque, beijo. Aí ela diz, tchau, cara, cansada dessa, né? É outro palavrão, vou para minha casa, não me espera porque eu não vou. E ele diz, ok, meu carregador está na sua bolsa.
e ok, faça como quiser. E aí ele postou a outra parte. Amanhã, ela dizendo, amanhã eu deixo na sua casa e pego as minhas coisas, seriam, né? Ele diz, ok, meu carregador tá aí, não tenho nenhum aqui. E ela diz, só tenho como deixar aí amanhã quando eu for pegar as minhas coisas. Pode deixar que eu deixo, ou seja, o carregador. Hoje eu não tenho como ir para Curicica e voltar para Barra. E ele diz, ok, já arrumei um jeito de carregar. Ela diz, tá. E aí tem uma outra, era só avisar que queria terminar, ele diz, não precisava dessa cena toda. E ela diz, Douglas, eu não queria terminar, não. Mas achei super egoísta da sua parte o que você fez hoje. Eu sempre fico com você e você sabe disso. Às vezes tenho que acordar mega cedo, mas mesmo assim eu fico. E você, algum palavrão, só pensou em você hoje. Mais uma vez eu falo, não acho que está errado, só acho que deveria ter feito igualzinho. Eu já tomei muito naquele lugar por isso, por pensar nos outros, e hoje pensei em mim. Jurava que não iria ficar tipo pé da vida, porque eu não fico de verdade. Aí diz o seguinte aqui, olha, gosto de te ver feliz, mas cada um tem um jeito, eu de verdade não estou preparada para encarar um novo namoro igual o que eu tinha, é só isso. E ele diz, mano, você tá viajando na maionese. E ela fala sempre, né? Ele fala, vim para casa e estou pensando sobre o que rolou. E ela fala um palavrão e diz, Douglas, você não assume nada, nunca. Quero algo para ser bom. E ele diz, acho que após você ficar sóbria, você vai reparar a caca que fez. E aí continua, viu, gente? Continua. E aí ele escreve, estava de boa, eu não queria, né, que você fizesse. Deixa eu ver aqui, não dá nem para ler. Deixa eu ver. Faço também sem nem pensar duas vezes, me acho muito parceiro sim com você, tenho feito até coisas que antes não faria por alguém por consideração, mas não venha querer conversar me beliscando, me machucando, porque acho isso uma falta de respeito e acho que já passei da idade de ficar discutindo por meio de um ambiente que não é para isso, entre amigos. Acho isso também uma falta de noção. Fui criado em um ambiente familiar de harmonia e eu busco isso desde a amizade a relacionamento. Relacionamento é para somar e não para arrumar picuinha à toa. E caso exista algo a se discutir, que seja discreto e num momento nosso. Bom, é basicamente isso. Você não tem nada que me acrescentar que seja de interesse com maus olhos ou de aproveitamento. Eu sempre criei a minha história, a minha carreira sozinha. Não quero segurar ninguém por nada. Estou única e exclusivamente com você porque gosto de você e ponto. Tanto que nem acompanho o que você faz ou deixa de fazer. Não sou criança. Gente, a gente vai ficar lendo tudo isso aqui, é muita coisa, né? Mas tem a parte final em que ela fala que ele a machucou. Ele diz assim, ainda naquela história, agora acabou, né? O negócio é que tá sem nexo, seu circo. E ela diz, tá, beijo, eu tentei conversar. Você já fez coisas sem nexo também, eu não fiz o que está fazendo. Cada um dá a importância que acha necessária. Aí tem uma mensagem de voz, outra mensagem de voz. E ela diz, vou passar aí antes de ir pro Projac, ok? E não quero nem olhar na sua cara. E ele fala, tá maluca? E ela diz, não, você que está, na verdade você é. Burra fui eu de não ter levado em consideração tudo o que falam, eu confiei em você. E aí ele diz, não estou entendendo qual é a sua, não mesmo. E ela diz, você vai entender. Ele fala, você está me ameaçando a troco de quê? E ela diz, eu não estou te ameaçando, não sou você, Douglas. E ele, eu, hein, do nada. E ela diz, eu estou te avisando que eu vou procurar resolver isso. Por favor, deixa aberto, né? Meu texto tá lá, meu roteiro, mensagem de voz. Vou dar meu jeito então. Você me machucou ontem. Aí é que entra. E pode ter certeza que eu vou procurar um jeito de resolver isso. Você me dá nojo. E aí ele se espanta. Ele diz, que? Te machuquei de quê? Ela diz, não quero nem olhar na sua cara. Aí que ele fala, ou tá maluca? Não. Ela fala, maluca é você, sempre foi. E a história é essa. Então, o negócio é o seguinte, para a gente resumir essa história. Ela
denunciou, não é? Publicou para todo mundo a história da agressão, explicou direitinho o que estava acontecendo e resolveu tomar uma atitude que era prestar queixa, na verdade. E aí, o que acontece? Ele disse que ele não fez nada disso, postou esses prints para mostrar qual foi a conversa deles depois da tal briga que ela disse que existiu, e aí a situação está no seguinte pé: ela realmente levando a situação adiante, vai transformar isso, já transformou numa queixa, não é? Deve virar um processo contra ele, e ele desmentindo adoidadamente. Então o negócio é o seguinte, gente, ele tem histórico? Tem, não só com namorada, desde a participação na Fazenda, um histórico de alguém que realmente parte para agressão. Aconteceu com uma das namoradas, aconteceu com a Rayane Moraes, aconteceu agora com a Jennifer. Ela está dizendo que sim, ele está dizendo que não. Existem garotas que podem aproveitar um histórico nada positivo de um rapaz para inventar uma história e prejudicá-lo? Existe, mas eu não acredito que esse seja o caso. Tá? Eu acredito sim, por tudo que a gente já viu, e nós ficamos com esse menino 3 meses no ar, mostrando, na verdade, muito do que ele tinha de agressividade, de explosão. A gente viu depois o que aconteceu e a gente está vendo agora um caso que pode ser repetição, vira padrão. É uma coisa que precisa ser esclarecida dentro dele, né? Quem sabe uma boa terapia. E o que me faz acreditar na Jennifer, embora eu acho que, né, precisa de provas, isso é indiscutível. A gente está falando em cima do que nós temos agora. Agora é isso, é a denúncia dela, é o lado dele sendo colocado e as nossas impressões em relação a tudo isso, né? Dessa vivência à distância, mas é o que proporciona um reality show, e a impressão que ele já tinha deixado antes para todos nós. Mas ela tem uma descrição extremamente detalhada e clássica do que é um relacionamento abusivo, de como se comporta um homem agressivo. A gente fez muitas matérias sobre isso aqui no programa, inclusive com o nosso especialista em segurança, o Jorge Lordello, né? Ele tem artigos em relação a esse tipo de coisa, de violência doméstica, de violência contra a mulher em qualquer lugar que seja, e a gente vê que é exatamente isso. Começa como um príncipe encantado e termina como um agressor. E é bem isso que ela descreve. No começo, tudo uma maravilha, um doce, ela se sentiu acolhida, ela se sentiu amada, ela se sentiu mimada, ela se sentiu tudo de bom. E aí, aos poucos, conforme a relação vai se desenvolvendo, o outro lado aparece, o lado fera aparece também. Porque aí é o contrário, né? Não é a fera que volta a ser príncipe, é o príncipe que mostra que é uma fera. Então, é essa história que ela está dizendo, e é uma história muito coerente. E eu não acredito também que ela se exporia dessa maneira, com toda essa repercussão que está tendo, né? Vai a uma delegacia, vai passar por momentos que são complicados, cansativos, desgastantes, a troco de nada. Né? Eu acho que a coisa ali deve ser séria, mas só a gente vai ter a real dessa situação, não é pelos prints, porque pelos prints, né, você pode imaginar que ela estivesse dizendo que ele a machucou num local onde ficasse tudo por escrito, que ela já estivesse plantando uma semente da acusação que ela iria fazer. Ou ele estivesse sendo cínico e já escrevendo como eu te machuquei, você tá maluca, como álibi para disfarce de uma agressão. Então, eu não aceitaria essas conversas como prova ou evidência de nada. Um ou outro lado pode estar dando premeditadamente um tom ou uma direção à conversa que lhe interesse mais. A única coisa que poderia e que a gente não sabe se vai acontecer são as imagens do Cocobá. Né, do Cocomambubá. Essas imagens, se existe um circuito de segurança, devem aparecer, essas vão deixar a situação muito clara. E aí, realmente, a justiça vai ser feita. Olhando assim, em princípio, o que nós temos aqui são as hipóteses, algumas evidências, um padrão de comportamento que nos permite apenas opinar e mais nada. O resto, realmente, vai ser a investigação, o caso de
polícia, o que vier por aí, o processo é a sentença. Se chegar até aí, porque muitas vezes não chega. Muitas vezes, apesar dela parecer determinada, ela pode desistir, nunca se sabe. Ela é estrela de uma novela destinada à faixa de adolescentes. É importante que ela diga e dê o alerta sobre isso, muito importante, não é? Porque realmente, quanto mais cedo as mulheres forem se identificando com esse tipo de coisa, de modelo de relacionamento abusivo, de pessoas agressivas, não que não aconteça do outro lado, de mulher para homem, acontece, mas a gente sabe que o padrão realmente, o tradicional, entre aspas, é a agressão masculina para o lado das mulheres. Então é importante sim que ela assuma esse tipo de coisa, ela tenha um público que está aí em formação e que pode realmente ficar com os pés mais na realidade em relação a isso. O resto, a gente precisa esperar provas realmente concretas ou que a justiça tenha os indícios suficientes para concluir que ela diz mesmo a verdade e dar uma condenação para ele. Ele diz que vai provar que não é nada disso. Então, só o tempo é que vai dizer. Para mim, e é só isso que eu posso falar, a minha impressão é que realmente ela não está mentindo, não, porque a impressão que eu sempre tive de Douglas era essa, que as coisas com ele sempre acabariam rolando para esse lado de agressividade, não só pessoalmente, como profissionalmente também. Pode ser só uma impressão? Não acredito, porque ela durou muito tempo, todos os dias, a gente acompanhando um comportamento assim. Pode não ter sido dessa vez? Pode, a gente não sabe, por isso a necessidade das imagens, mas eu acredito, por enquanto, no que a Jennifer está dizendo. E ponto, né? Só o que a gente pode fazer, né, Vladimir Alves? Tudo bem, bom, Sônia? Querido? Boa tarde. Tudo. Boa tarde, e aí, tudo em paz também? Tudo jóia. Vamos colocar o vídeo? O vídeo de quem? Dela ou do Douglas? Do Douglas. Vamos colocar o vídeo dele, aí vocês... essas são as fotos que ela colocou dos hematomas. Ele fala nas mensagens que ela que chegou beliscando, agredindo, mas ele não postou nenhuma foto de nenhum hematoma, não é? É só ali com a cara limpa, falando do lado dele da história. Vamos lá. Bom, galera, enfim, tô cansado já botei aí o que eu tinha pra botar. Vou correr atrás dos meus direitos, sim. Já fui no eu tentei buscar as imagens, já conversei com o pessoal. Acredito que eu vou conseguir as imagens com pessoas adequadas, né? Enfim, amanhã eu vou continuar. Vou correr atrás dos meus direitos, sim. Porque eu sei minha índole, eu sei o que eu faço, eu sei ser correto, eu posso fazer minha loucura comigo. Mas agora... vocês estarem acusando uma pessoa que não fez nada é e tipo, ela tá brincando com a minha carreira, brincando com as pessoas que eu amo, sabe? De uma coisa que eu não fiz. E de uma coisa eu tenho certeza, quando a gente tá certo, a gente não tem medo de nada. E eu vou correr atrás de todos os direitos que eu tenho pra provar. E assim, eu entendo vocês estarem me xingando, falando um monte de coisa, vocês ouviram um lado só, mas vocês vão ver, eu vou provar na justiça quem tá certo e quem tá errado. Minha cabeça tá completamente tranquila. Eu fiquei muito preocupado e exaltado por conta das pessoas que eu amo estarem preocupadas, né? As pessoas que eu amo e tal, tava sem carregador, meu carregador inclusive tá com ela. Mas eu vou levar isso adiante porque eu não vou deixar limpo a pessoa levar uma causa tão nobre para um mau caratismo e eu estar sendo vítima de uma coisa assim ridícula. Bom, é isso, galera. Tirem suas próprias conclusões. Vou seguir aqui provando tudo que eu tô falando. Tudo na minha vida eu ganhei assim, sabe? Eu posso fazer o que eu quiser comigo. Agora, sacanear os outros ou querer tirar vantagem, meu irmão, isso não é meu. Bom, é isso, galera. Beijo, boa noite. Eu vou realmente provar pra vocês que eu não fiz nada. Só que diferente do que ela tá fazendo, eu vou provar na justiça. Sacou? Eu tenho medo zero. Zero, zero, zero. Cabeça tranquilíssima. Beijo, beijo, beijo. Valeu, boa noite. Tá aí, né, gente? Então, esse é o lado do Douglas da história. Agora vocês ficam aí exatamente com os dois lados. É como ele diz, tirem suas próprias conclusões. É só o que nos resta, nem conclusões, na verdade, impressões. Se ele puder realmente provar a sua inocência, é o ideal, aí acabou, né? Vai se ver que essa história realmente teve um lado que não correspondia totalmente à verdade. Agora os hematomas estão aí, a denúncia foi feita, o padrão de comportamento dele já é conhecido do público, então a situação fica difícil, porque ele não tem imagens, fotos de hematoma para mostrar, talvez os beliscões não tenham deixado nenhum, mas ele também ainda não tem as imagens das câmeras, que essas sim seriam decisivas. Tiago Rocha. O que me chama a atenção é que o Douglas ontem colocou 2 vídeos, um deles eu inclusive reproduzi no meu Instagram, e esses vídeos eles foram eliminados. Não são esses vídeos que a gente exibiu agora, são outros vídeos. Mas muda alguma coisa? Ele está muito mais nervoso
nervoso, ele tá muito mais, sabe, parece... No primeiro ou nesse no agora? primeiro. Tá. Esse ele tá sereno, perto daquele outro vídeo. Então assim, ora, se você não tem absolutamente nada para esconder, por que você vai, no momento onde todo mundo tá querendo saber o que de fato ocorreu, por que você vai tirar esses vídeos? Por que a garota, a Jennifer, ela vai colocar várias fotos? Porque ela colocou uma verdadeira montagem de fotos. Foi. Então, assim, são provas que a gente vai olhando e vai falando, pô, peraí, alguma coisa de errado tem. Quem é que tem razão nessa história? Agora é que a gente precisa descobrir quem é. Exatamente. Porque que tem coisa errada aí, tem. Né? Tem coisa Tá. errada. Vlad, você já falou? O Douglas tem um temperamento explosivo, a gente acompanha a carreira dele, a gente sabe dos barracos que ele se meteu. Não sei se seria até um relacionamento aberto, porque recentemente ele foi flagrado com garotas de programa e travestis no hotel, foi uma confusão. Ele estava só Já um tava mês só? com essa menina. Há um mês. Eu Foi não sei quando 31 de isso maio aconteceu. esse flagra. Então, deve ter foi sido um nesse... pouquinho Bom, antes, isso né? não vem ao caso, mas assim... Mas era outra encrenca. Outra encrenca também. Então a gente está analisando tudo, né? Toda a trajetória dele. Eu falei com o Dr. Jorge Lordello, nosso amigo aqui da Operação de Risco, e ele falou o seguinte, com relação a este caso, ele pode responder por uma contravenção, que é aquele vias de fato, que é um empurrão, um soco, um tapa que não deixa marca. Mas ele pode responder por crime de agressão, lesão corporal dolosa. Aí o doutor falou que tem casos leves, graves e gravíssimos. Quando eles analisarem o exame de corpo de delito, eles vão poder saber se realmente houve ou não essa agressão ou vias de fato. Né? Que ele lembrou o caso do Victor, com a Poliana, que foi vias de fato e depois a história se resolveu. O caso já está no 16º DP da Barra da Tijuca. Ela, inclusive, para o lado do Douglas, até que se prove o contrário, a barra está suja. Sim. Porque todo o elenco da Rede Globo de televisão já está manifestando apoio a Jennifer. Mas, claro, Bruna no Marquezine, primeiro Giovanna momento, Lancenotti, é isso mesmo. Bruno Gissoni, Marcelo Serrado, Fernanda Lima, todo mundo falando, estamos do seu lado e você é muito corajosa em expor. Tá certo, Então, tá certo. ele diz provar. Poderia ter falado algo sobre, não fazer um vídeo e falar que vai provar na justiça. Certo. Acho que ficou vazio. Vamos esperar o que vem por Vamos aí. esperar, né? Se ele diz que está atrás das imagens, acho que ela também deve estar, a polícia também deve estar. Então, alguma coisa vai aparecer. Felipe Campos, boa tarde. Diga o que você achou. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, meninos. Boa tarde para Boa vocês. tarde. Sônia, eu sou da seguinte opinião. Quem tem fama dorme na cama, né? Exatamente. E aí o que acontece? Nós sabemos do fatídico dia, enfim, que ele discutiu na fazenda, em que inclusive ele estava com uma faca na mão. Então a gente sabe que ele tem esse estereótipo de sair do 8 ao 800 de uma vez, né? Sem freio. Teve uma das integrantes que o acusou de tê-la agredido, lembra? E depois aí passaram um pano, a direção passou um pano, não deixou a coisa vazar, mas tem a gravação, ela dizendo, você me bateu, você me agrediu, você é indigno, aquelas coisas todas. E onde tem fumaça tem fogo, né? Sim. Então, claro, eu acho que casal, a gente nunca sabe o que acontece, porque estavam entre eles, mas todos os dias é comentado, é noticiado alguma história de agressão feminina. Então, se ele partiu para essa, ele bobeou. Ele não deveria, ele deveria ter terminado, deveria ter, se houve insultos por parte dela, se não houve, não interessa. Ele que tivesse saído de mansinho e não ter que provar absolutamente dedo na menina, né? nada, Tá, né? exatamente. E ponto final, vida que segue, e ele não deveria ter entrado nessa. Se realmente ficar comprovado, ele vai pagar e vai arcar com as consequências. Eis que está tão recente aí o caso do Naldo, que todo mundo comentou e ganhou aí, teve a repercussão que teve. Faça-me o favor, né? Tolerância para esse tipo de coisa tá zero, graças a Deus, viu? Então, o negócio é o seguinte, para a gente resumir essa história. Ela denunciou, não é? Publicou para todo mundo a história da agressão, explicou direitinho o que estava acontecendo e resolveu tomar uma atitude que era prestar queixa, na verdade. E aí, o que acontece? Ele disse que ele não fez nada disso, postou esses prints para mostrar qual foi a conversa deles depois da tal briga que ela disse que existiu, e aí a situação está no seguinte pé, ela realmente levando a situação adiante,
vai transformar isso, já transformou numa queixa, não é? Deve virar um processo contra ele e ele desmentindo adoidadamente. Então o negócio é o seguinte, gente, ele tem histórico? Tem, não só com namorada, desde a participação na Fazenda, um histórico de alguém que realmente parte para agressão. Aconteceu com uma das namoradas, aconteceu com a Rayane Moraes, aconteceu agora com a Jennifer, ela está dizendo que sim, ele está dizendo que não. Existem garotas que podem aproveitar um histórico nada positivo de um rapaz para inventar uma história e prejudicá-lo? Existe, mas eu não acredito que esse seja o caso. Tá? Eu acredito sim, por tudo que a gente já viu, e nós ficamos com esse menino 3 meses no ar, mostrando, na verdade, muito do que ele tinha de agressividade, de explosão. A gente viu depois o que aconteceu e a gente está vendo agora um caso que pode ser repetição, vira padrão. É uma coisa que precisa ser esclarecida dentro dele, né? Quem sabe uma boa terapia. E o que me faz acreditar na Jennifer, embora eu acho que, né, precisa de provas, isso é indiscutível. A gente está falando em cima do que nós temos agora. Agora é isso, é a denúncia dela, é o lado dele sendo colocado e as nossas impressões em relação a tudo isso, né? Dessa vivência à distância, mas é o que proporciona um reality show e a impressão que ele já tinha deixado antes para todos nós. Mas ela tem uma descrição extremamente detalhada e clássica do que é um relacionamento abusivo, de como se comporta um homem agressivo. A gente fez muitas matérias sobre isso aqui no programa, inclusive com o nosso especialista em segurança, o Jorge Lordello, né? Ele tem artigos em relação a esse tipo de coisa, de violência doméstica, de violência contra a mulher em qualquer lugar que seja, e a gente vê que é exatamente isso. Começa como um príncipe encantado e termina como um agressor. E é bem isso que ela descreve. No começo, tudo uma maravilha, um doce, ela se sentiu acolhida, ela se sentiu amada, ela se sentiu mimada, ela se sentiu tudo de bom. E aí, aos poucos, conforme a relação vai se desenvolvendo, o outro lado aparece, o lado fera aparece também. Porque aí é o contrário, né? Não é a fera que volta a ser príncipe, é o príncipe que mostra que é uma fera. Não me surpreende, na verdade, porque desde a época da Fazenda, do ano retrasado, acho que foi a de 2016, não é? Aquela Fazenda que foi muito polêmica, que foi a estreia, inclusive, do Roberto Justus como apresentador, a gente já vinha falando da personalidade agressiva do Douglas Sampaio, que, né, misteriosamente acabou sendo o vencedor. E naquela época, vocês se lembram que a gente comentou aqui que já era realmente uma coisa de encomenda, porque tanto ele quanto a Rayane Moraes iriam fazer a novela Os 10 Mandamentos. Não deu outra. Foi exatamente o que aconteceu. Eles acabaram, inclusive, né, indo morar juntos depois. Formaram aí um par romântico na vida real. A história acabou em agressão. E agora a gente vê o Douglas Sampaio envolvido em outra denúncia de agressão física. E eu faço esse link com a Fazenda, não porque ele foi o vencedor, que já foi uma coisa muito polêmica. Aliás, a presença dele foi polêmica. Foi até na cara do Douglas Sampaio que a Mara bateu naquela festa. Vocês se lembram, quando ela já nem era mais de A Fazenda. O negócio é o seguinte, ele sempre esteve pontuado em situações como essa durante o próprio reality, né? Ele era um galinho de briga, a gente usou muito esse apelido para ele aqui. Era uma encrenca atrás da outra e ele sempre ameaçando partir para porrada mesmo. Então já se falava nesse temperamento explosivo, agressivo, que não era uma coisa legal. Então todo mundo achava que ele nem permaneceria até o fim do reality, né? Que ele acabaria sendo realmente expulso ou então totalmente rejeitado pelo público, mas misteriosamente ele foi até o fim e ele ganhou esse reality show. Mas daí para frente a gente não pode dizer que ele tenha tido desfechos tão felizes quanto ele teve no reality, porque não só a história com a Rayane Moraes foi parar na polícia,
ou quase, como ontem, não é? Aconteceu também, anteontem, a história da Jennifer Oliveira, ela que é uma das estrelinhas de Malhação, a menina tem só 19 anos e fez denúncia para a polícia, inclusive a coisa hoje lá na 16ª, na Barra, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, está tendo prosseguimento, não é? Ela postou, inclusive, as fotos das lesões que ele deixou no corpo dela, em função de uma briga que eles tiveram no Cocomambo, lá no Rio de Janeiro, lá no Recreio, e que teria sido uma briga por ciúme, e que ela não estaria esperando esse comportamento dele, embora ela já viesse sentindo que as coisas ali não caminhavam do jeito que ela imaginou, porque ela conheceu o Douglas, ela se encantou, ela disse que ele era demais, ele era delicado, cavalheiro, amava, mimava, era um príncipe. Então, é essa a história que ela está dizendo, e é uma história muito coerente. Eu não acredito também que ela se exporia dessa maneira, com toda essa repercussão que está tendo, né? Vai a uma delegacia, vai passar por momentos que são complicados, cansativos, desgastantes, a troco de nada. Né? Eu acho que a coisa ali deve ser séria, mas só a gente vai ter a real dessa situação, não é pelos prints, porque pelos prints, né, você pode imaginar que ela estivesse dizendo que ele a machucou num local onde ficasse tudo por escrito, que ela já estivesse plantando uma semente da acusação que ela iria fazer. Ou ele estivesse sendo cínico e já escrevendo como eu te machuquei, você tá maluca, como álibi para disfarce de uma agressão. Então, eu não aceitaria essas conversas como prova ou evidência de nada. Um ou outro lado pode estar dando premeditadamente um tom ou uma direção à conversa que lhe interesse mais. A única coisa que poderia e que a gente não sabe se vai acontecer são as imagens do Cocobá. Né, do Cocomambo Bar. Essas imagens, se existe um circuito de segurança, devem aparecer, essas vão deixar a situação muito clara. E aí, realmente, a justiça vai ser feita. Olhando assim, em princípio, o que nós temos aqui são as hipóteses, algumas evidências, um padrão de comportamento que nos permite apenas opinar e mais nada. O resto, realmente, vai ser a investigação, o caso de polícia, o que vier por aí, o processo e a sentença. Se chegar até aí, porque muitas vezes não chega. Muitas vezes, apesar dela parecer determinada, ela pode desistir, nunca se sabe. Ela é estrela de uma novela destinada à faixa de adolescentes. É importante que ela diga e dê o alerta sobre isso, muito importante, né? Porque realmente, quanto mais cedo as mulheres forem se identificando com esse tipo de coisa, de modelo de relacionamento abusivo, de pessoas agressivas, não que não aconteça do outro lado, de mulher para homem, acontece, mas a gente sabe que o padrão realmente, o tradicional, entre aspas, é a agressão masculina para o lado das mulheres. Então é importante sim que ela assuma esse tipo de coisa, ela tenha um público que está aí em formação e que pode realmente ficar com os pés mais na realidade em relação a isso. O resto, a gente precisa esperar provas realmente concretas ou que a justiça tenha os indícios suficientes para concluir que ela diz mesmo a verdade e dar uma condenação para ele. Ele diz que vai provar que não é nada disso. Então, só o tempo é que vai dizer. Para mim, e é só isso que eu posso falar, a minha impressão é que realmente ela não está mentindo, não, porque a impressão que eu sempre tive de Douglas era essa, que as coisas com ele sempre acabariam rolando para esse lado de agressividade, não só pessoalmente como profissionalmente. Encantado. Em um mês, ela foi praticamente morar com ele, ela disse que um vivia na casa do outro, mas de repente, passada essa fase, entre aspas, lua de mel, aí a coisa começou, né? Ele começou a se mostrar mais do jeito que ele era e com esse temperamento mais exaltado. E aí ela foi, né, achando que as coisas não eram exatamente o doce que ela estava imaginando que seria, até que isso culminou nesse episódio de agressão. Episódio de agressão que o Douglas Sampaio está negando, está jurando de pés juntos que não aconteceu. Está dizendo que é invenção da Jennifer, não é? Publicou colunas, assim, prints, na verdade, de conversas que ele teve com ela pelo WhatsApp no dia em que tudo aconteceu e que vocês estão vendo aí.
Porque ele teria ficado com ciúme, ele teria agredido a menina e ele teria largado ela lá sozinha. As conversas mostram que realmente ela ficou sozinha, não é? E ela começa a dizer, quer ver, vamos colocar do primeiro, quando ele diz, estou em casa. Aqui, ó, cheguei em casa. Aí ela fala, você me deixou aqui, tchau, Douglas. E ele diz, estou deitado, você está completamente errada, odeio briga por nada. Aí aconteceu alguma coisa, era um palavrão, né? Ele fala, ok, vou nem responder a sua grosseria, não sou moleque, beijo. Aí ela diz, tchau, cara, cansada dessa, né? É outro palavrão, vou para minha casa, não me espera porque eu não vou. E ele diz, ok, meu carregador está na sua bolsa. E, ok, faça como quiser. E aí ele postou a outra parte. Amanhã, ela dizendo, amanhã eu deixo na sua casa e pego as minhas coisas, seriam, né? Ele diz, ok, meu carregador está aí, não tenho nenhum aqui. E ela diz, só tenho como deixar aí amanhã quando eu for pegar as minhas coisas. Pode deixar que eu deixo, ou seja, o carregador. Hoje eu não tenho como ir para Curicica e voltar para Barra. E ele diz, ok, já arrumei um jeito de carregar. Ela diz, tá. E aí tem uma outra, era só avisar que queria terminar, ele diz, não precisava dessa cena toda. E ela diz, Douglas, eu não queria terminar, não. Mas achei super egoísta da sua parte o que você fez hoje. Eu sempre fico com você e você sabe disso. Às vezes tenho que acordar mega cedo, mas mesmo assim eu fico. E você, algum palavrão, só pensou em você hoje. Mais uma vez eu falo, não acho que está errado, só acho que deveria ter feito igualzinho. Eu já tomei muito naquele lugar por isso, por pensar nos outros, e hoje pensei em mim. Jurava que não iria ficar tipo pé da vida, porque eu não fico de verdade. Aí diz o seguinte aqui, olha, gosto de te ver feliz, mas cada um tem um jeito, eu de verdade não estou preparada para encarar um novo namoro igual o que eu tinha, é só isso. E ele diz, mano, você tá viajando na maionese. E ela fala sempre, né? Ele fala, vim para casa e estou pensando sobre o que rolou. E ela fala um palavrão e diz, Douglas, você não assume nada, nunca. Quero algo para ser bom. E ele diz, acho que após você ficar sóbria, você vai reparar a caca que fez. E aí continua, viu, gente? Continua. E aí ele escreve, estava de boa, eu não queria, né, que você fizesse. Deixa eu ver aqui, não dá nem para ler. Deixa eu ver. Faço também sem nem pensar duas vezes, me acho muito parceiro sim com você, tenho feito até coisas que antes não faria por alguém por consideração, mas não venha querer conversar me beliscando, me machucando, porque acho isso uma falta de respeito e acho que já passei da idade de ficar discutindo por meio de um ambiente que não é para isso, entre amigos. Acho isso também uma falta de noção. Fui criado em um ambiente familiar de harmonia e eu busco isso desde a amizade a relacionamento. Relacionamento é para somar e não para arrumar picuinha à toa. E caso exista algo a se discutir, que seja discreto e num momento nosso. Bom, é basicamente isso. Você não tem nada que me acrescentar que seja de interesse com maus olhos ou de aproveitamento. Eu sempre criei a minha história, a minha carreira sozinha. Não quero segurar ninguém por nada. Estou única e exclusivamente com você porque gosto de você e ponto. Tanto que nem acompanho o que você faz ou deixa de fazer. Não sou criança. Gente, a gente vai ficar lendo tudo isso aqui, é muita coisa, né? Mas tem a parte final em que ela fala que ele a machucou. Ele diz assim, ainda naquela história, agora acabou, né? O negócio é que tá sem nexo, seu circo. E ela diz, tá, beijo, eu tentei conversar. Você já fez coisas sem nexo também, eu não fiz o que está fazendo. Cada um dá a importância que acha necessária. Aí tem uma mensagem de voz, outra mensagem de voz. E ela diz, vou passar aí antes de ir pro Projac, ok? E não quero nem olhar na sua cara. E ele fala, tá maluca? E ela diz, não, você que está, na verdade você é. Burra fui eu de não ter levado em consideração tudo o que falam, eu confiei em você. E aí ele diz, não estou entendendo qual é a sua, não mesmo. E ela diz, você vai entender. Ele fala, você está me ameaçando a troco de quê? E ela diz, eu não estou te ameaçando, não sou você, Douglas. E ele, eu, hein, do nada. E ela diz, eu estou te avisando que eu vou procurar resolver isso.
por favor, deixa aberto, né? Meu texto tá lá, meu roteiro, mensagem de voz, vou dar meu jeito então, você me machucou ontem, aí é que entra, e pode ter certeza que eu vou procurar um jeito de resolver isso, você me dá nojo, e aí ele se espanta, ele diz que, te machuquei de quê? Ela diz, não quero nem olhar na sua cara, aí que ele fala, ou tá maluca? Não, ela fala, maluca é você, sempre foi, e a história é essa.